¿cómo estás? Bem-vindo nesta classe de língua espanhola. Eu sou Elis Regina, eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Você já me conhece? E hoje estou aqui com você para mais uma aula de língua espanhola. Hoje nós vamos tratar dos seguintes temas. Nós vamos falar sobre as estruturas descritivas, descrição física e leitura e interpretação de texto, né? Nessas alturas aí do campeonato, que logo você vai fazer Enem, vai fazer prova de vestibular, então leitura e interpretação é bem importante para você nesse momento, tá bom? Então pega lá o teu material, nós vamos trabalhar com o volume 5, no capítulo 3, das páginas 31 a 34. Então pega o seu material, abre aí na página e volta aqui comigo. Você já está aí na página 31, aí na seção Herramientas, e nós vamos trabalhar agora com as estruturas descritivas. Então me acompanhe aí na telinha. Então nós temos aí uma ilustração, né? Você já deve ter visto isso, é apenas um repasso para a gente poder seguir adiante. Onde nós temos duas meninas, dos chicas que estão hablando, e uma le dice a la otra: Ana, ¿viste qué guapo es el novio de María? No, no lo conozco todavía. Mira, es aquel alto que lleva una blusa azul. Então, como você pode observar aí na ilustração, as duas meninas estão conversando e para identificar o namorado da colega, ela faz uma descrição. Aquele alto com a blusa azul. Então, é bem isso que a gente vai ver hoje aqui, tá? Então, acompanhe lá. A continuación te presentamos algunas estructuras que suelen ser utilizadas en español para hacer la descripción de una persona. Então, quero que você preste bem atenção agora. Quando você vai falar do corpo da pessoa, né, do físico, então você vai utilizar o verbo ser mais um adjetivo para descrever essa pessoa. Então, você tem lá, por exemplo, alto, bajo, gordo, gorda, delgado, que é magro ou magra, guapo e feio, né? Então você tem os adjetivos para descrever uma pessoa da parte física. Então olha o exemplo: ella es una chica muy alta y joven, su pelo es largo y rizado. Rizado é crespo, tá? Ondulado, crespo. Então veja bem, qual foi a estrutura que eu usei? Né? Qual que é o verbo que você está vendo ali marcado em amarelo? Ella es é o verbo ser, una chica muy alta y joven. Aí usamos dois adjetivos para qualificar esta chica. Aí falamos do cabelo. Su pelo es largo y rizado. Nós também podemos utilizar o verbo ser para falar do cabelo, dos olhos, né? Sus ojos son azules, son verdes, ok? Muito bem. Agora vejam a segunda estrutura. Verbo tener, mais substantivo, mais adjetivo. Então, agora você usa o tener, né? Mais um substantivo e mais um adjetivo. Então, nós podemos falar sobre o pelo, cabelo, que pode ser corto ou largo. El pelo corto é o cabelo curto, largo é o cabelo comprido. Não vá fazer confusão com o largo do português. Rubio, que é loiro, pelirrojo, que é ruivo, brilhante ou grasso. Então, o cabelo pode ser brilhante ou oleoso, gorduroso. Então, olha o exemplo que nós temos aí. Tania tiene la nariz respingona e la tez sonrosada. Então, veja, o que está em amarelinho é o verbo. Então, o tiene, la nariz, né? Vejam que o nariz é feminino em espanhol, é o substantivo, e respingona, que é o nariz arrebitado, é o adjetivo. E o tez também é um substantivo, ok? Sonrosada também é adjetivo. Então, nós podemos usar essa estrutura para descrever alguém. Tânia tem o nariz arrebitado e a pele rosada, né? Quando que nós usamos agora a estrutura do verbo llevar mais substantivo? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que nós usamos o verbo llevar
quando nós falamos de acessórios que não pertencem ao corpo humano da gente, né? Então, gafas, camiseta, um naro, um nanijo. Então, esses são acessórios que eu estou usando. Em espanhol, eu uso o verbo llevar para isso. Então, observe a estrutura lá. É o verbo llevar, mas substantivo. Então, gafas, que é óculos, sombreiro, que é chapéu, barba, gafas de sol, óculos de sol. E observe o exemplo. Javier lleva gafas de sol quando sale a passear. Então, você tem o Javier, o llevar, aí o lleva é verbo, gafas de sol é o substantivo. Então, llevar mais substantivo. E observe que tudo que nós temos aí, né, são acessórios. Tem a barba também. Mas a barba é uma coisa que eu posso tirar e pôr a hora que quiser. Eu não, né? Os homens. Então, você tem que observar bem essas estruturas, porque elas são bem importantes no momento que você vai descrever alguém, né? Porque às vezes em português a gente utiliza outra estrutura, outro verbo, e se você não souber em espanhol, você vai falar um portunhol, um espanhês, uma mistura de tudo. Então tem que saber bonitinho a estrutura, beleza? Muito bem, agora eu vou convidar você para ir comigo lá na página 32, na seção Leyendo e Compreendendo, e nós vamos fazer a análise agora de uma vinheta que tem aí, bem legal. Tá? Então acompanhe comigo aqui na página 32. Quero que você comece observando a imagem que nós temos aí. Tá? Antes de ler o texto, observe a imagem. O que você está vendo aí na imagem? Né? Nós estamos vendo aí uma pessoa sentada, vendo televisão, que pelo jeito está assistindo futebol, porque tem uma bola na rede. Aí temos duas pessoas conversando. Observe o ambiente, a expressão facial das pessoas que estão conversando. Será que elas estão felizes? Elas estão rindo? Observem a moça que está com o braço na cintura, numa posição assim meio de desagrado com alguma coisa. Então, olha quantas mensagens essa imagem já passou para você, mesmo sem você ter lido o texto. Então, agora nós vamos ler o texto e aí vamos poder compreender melhor ainda a imagem, tá? Então, me acompanhe ali na telinha. La identificación de hombres y mujeres con papeles tradicionales que resaltan estereotipos y clichés, tanto en relación a los aspectos físicos como comportamentales. Es una realidad en nuestra sociedad. Lee la viñeta a continuación e observa como esses patrones, ou seja, esses padrões, se apresentam, criando um sentido de humor por meio da descrição das características de lo feminino e masculino. Então, ali já no início da leitura, já está falando que a identificação de homens e mulheres com papéis tradicionais, que ressaltam estereótipos e clichês, tanto em relação aos aspectos físicos como comportamentais, é uma realidade na nossa sociedade. Então, por aí você já tem indicação do que você vai interpretar aí na vinheta, né? Então, olha, agora vamos ler o diálogo entre as duas mulheres. A mim me parece que nós outras mulheres somos muito mais comunicativas, expressivas, afetivas, efusivas, cariñosas, ¿viste? En cambio, los hombres nunca sabéis lo que realmente pasa. Oye, ¿qué te parece? ¿Cuándo es que un hombre es verdaderamente feliz? Quando está gritando gol. Agora deu para entender melhor ainda, né? Você observou os elementos que compõem a imagem, viu aí que o contexto é uma sala que eles estão assistindo, eles não, o homem está assistindo a uma partida de futebol, e após a leitura do texto a gente pôde perceber que ela está falando aí que a única alegria para os homens quando ele é verdadeiramente feliz, a outra responde, é quando ele assiste a televisão, uma partida de futebol e grita um gol, né? Que o seu time faz um gol. Então é bem interessante essa comparação, né? Esses estereótipos, esses clichês que são aí relacionados
com o feminino e o masculino, que estão sempre muito presentes aí na nossa sociedade, tá? Então, agora que nós já fizemos a análise desse texto, da vinheta, eu vou convidar você para fazer as atividades de 1 a 4, que estão aí logo abaixo da vinheta, da página 32, e depois você volta comigo aqui para a gente fazer a correção, tá? Então, volta lá na vinheta, dá mais uma lidinha e faz as atividades e volta aqui, te espero. Vamos à correção? Então, me acompanhe na página 32, atividade número 1. Que características são associadas às mulheres? Aí nós temos aí como resposta, né? La vinheta apunta como característica de lo feminino ser expressiva, comunicativa, afetiva, efusiva e carinhosa. Isso é o que disse a moça, a primeira ali, que está meio nervosa, com a mão na cintura, né? Então, aí já está a resposta. A 2, em relação a los hombres, que rasgo fundamental se apresenta? Então, que característica fundamental se apresenta? Que les gusta el fútbol. Tá bem claro isso, né? Já até pela imagem, ele sentado vendo lá um jogo, enfim. 3. La descripción realizada se fundamenta en la presentación de rasgos físicos ou psicológicos. Então, a descrição que foi feita ali, a apresentação foi baseada em quê? Em características físicas ou psicológicas? Físicas não, né? Porque você ouviu ali falar alto, baixo, gordo, enfim. Não. Nós falamos ali de rasgos psicológicos. Então, essa é a resposta. La vinheta está centrada na descrição de las características psicológicas. 4. La vinheta possui um sentido de humor. Analiza os recursos verbais e não verbais utilizados e señala a alternativa que melhor descreve como isso se materializa no texto. Então, ela tem um sentido de humor. Então, nós já fizemos análise tanto verbal quanto não verbal, quando você analisou a imagem, né? E aí, então, agora você tem condições de responder esta questão. Então, ela é a alternativa que melhor descreve como isso se materializa no texto, né? Esse sentido de humor, é por la contraposición entre la larga exposición de rasgos femininos versus la aparente sencillez de lo masculino, ou seja, pela contraposição da quantidade de características femininas versus a simplicidade com que ela definiu os homens, né? Que eles estão felizes porque o time fez um gol. Então, essa é a contraposição maior. Tá certo? Então, vamos adiante na página 33. Me acompanhe aí na seção Te Toca a Ti. E vamos fazer a leitura desses 2 fragmentos de texto, né? Bem bacana. Esse aí é para... Essas 2 produções de texto estão aqui como uma prévia para uma produção escrita que você vai fazer posteriormente. Então, presta atenção. La descripción es un recurso bastante utilizado en nuestro cotidiano. Los textos literários, por exemplo, se valem muitíssimo dessa técnica. Observa. Então, aqui nós temos o Don Quixote, né? Don Quixote de la Mancha. E aí temos um fragmento do texto. Eu quero que vocês observem que eles utilizam alguns adjetivos, algumas palavras que descrevem o Don Quixote, tá? Mas vejam que são palavras aí que são pouco utilizadas atualmente, porque o texto Don Quixote é um pouco... Ele usa algumas palavras assim que eram usadas antes na língua espanhola, né? Mesmo porque a obra tem muitos e muitos anos de vida, então algumas hoje não são usadas. Mas nós vamos ver todas. A ver, em um lugar de La Mancha, a Mancha é um lugar, tá? De cuyo nombre no quiero acordarme, no há muito tempo vivia um hidalgo de los lanza en astillero. Então, o que é isso? Vivia um hidalgo, né, um cavaleiro, de lança en astillero, quer dizer que ele estava com arma em mão, tá? A darga antigua, o que seria uma darga? É um escudo antigo, rocín flaco e galgo corredor, ou seja, rocín é um cavalo
um cavalo, cadê o Rocinflaco, ou seja, magro, e que corria bastante, né? Era de complexião récia, ou seja, complexião é como o corpo era formado, tá? Sempre que falar em complexião, você tem que pensar nisso. Récia significa assim, sério, duro, era um homem que tinha uma postura. Enjuto de rostro, ou seja, era magro de rosto, enxuto, gran madrugador e amigo de la caça. Então ele gostava de acordar cedo e caçar, né? Então fazendo a leitura novamente, agora que você já conhece as palavras, vai ficar mais fácil. E no lugar de La Mancha, de cujo nome não quero acordar-me, no há muito tempo vivia um hidalgo de los lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco e galgo corredor. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador e amigo de la caça. Vejo que esse fragmento foi tirado aí do livro Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, né? Da edição aí de 2006, tá certo? Então vamos agora ao outro fragmento de texto que foi tirado aí da obra La Regenta, de Leopoldo Alas, que foi publicado no El Clarín, ok? Então veja comigo, era Don Caetano um viejecillo de 76 anos, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como um pergaminho al fuego. Coitado. E el conjunto de su personilla recordava, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural, aunque según otros más se parecía a una urraca ou a um tordo encorrido despeluznado. Gente, quanta palavra difícil, hein? Mas nós vamos voltar lá, tá? Nós vamos voltar lá para fazer a tradução para você, ok? Então vamos aqui. Então era Dom Caetano, um velhinho de 76 anos, vivarácio, alegre, flaco, magro, seco, de fraqueza também, de color de cuero viejo, de cor de couro velho, enrugado, igual um pergaminho no fogo. E o conjunto da sua pessoa, da sua pessoinha, recordava, sem que se soubesse um ponto fixo, porquê, né? Sem que se saber o porquê, a silhueta de um abutre de tamanho natural. Embora, segundo os outros, mais se parecia a uma matraca ou a um pássaro despenado, encolhido. Coitado do velhinho. Mas é engraçado, né? Você viu como a palavreada é diferente? Quantas palavras novas que você aprendeu aí, hein? Então, essas duas descrições, né? Você pode observar que ambas falaram dos personagens, demonstraram algumas características físicas, psicológicas também. Então, normalmente a literatura usa desse recurso para descrever pessoas em seus textos, né? Então tá bom. Então agora que você já sabe como que funciona, como que é na literatura, tem uma coisa bem legal para você fazer. Então, olha ali na telinha. Agora elige tú um personagem de uma obra literária que te encante ou de uma película favorita e produce a descrição. Pero antes, considera as instruções que ele organiza te brinda. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai escolher um personagem qualquer, de um filme que você viu, ou de um livro, enfim, um personagem que você quiser, para você escrever sobre ele. Mas espera aí, antes vai ali na seção Organiza-te, aí mesmo na página 33, e veja as dicas para você fazer essa produção de texto. Olha lá comigo. Para hacer tu descrição, considera com antelação. Então, para você fazer essa descrição, considere com antecipação as seguintes situações. Primeira, a situação personal. Como que vai ser o teu personagem? Ele tem que ter um nome, uma profissão, uma idade aproximada, certo? Letra B, o aspecto físico. A impressão general, como que é o teu personagem? Ele é alto, ele é baixo, ele é rubio, é moreno, tem os olhos grandes, a nariz respingona, aguilenha,
é gordo, como é este personagem, aspecto físico, tá? Então começa por aí, beleza? Outra, la forma de vestir, qualquer outra característica que lo individualize, gestos corporales, movimentos e forma de las manos, voz, etc. Então veja, como que ele se veste? Ah, levava uma camisa branca, uns pantalones vaqueiros. Então, esse é o tipo de descrição que você vai fazer, tá? Ali, se você percebeu no texto, por exemplo, do velhinho, parecia um tordo encorrido e despeluznado, um pássaro depenado, né? Então, você que vai escolher o que você vai falar sobre o personagem que você escreveu. A outra, e os aspectos psicológicos, caráter, temperamento, interesses, etc. Como que ele é? Ele é simpático, ele é feliz, ele é alegre, é contento, é aburrido, é um cascarrabias. Como é tu personagem? Como é psicologicamente tu personagem? Então, a partir de todas essas respostas que você der a estas perguntas, você pode já fazer o teu personagem, criar um ou escolher um personagem do teu gosto, tá? E aí você escreve o teu texto. Tranquilo? Foi fácil para você? Foi legal? Você vai fazer um personagem bacana? Eu espero que sim. Bem, então por hoje nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de espanhol do SP com você. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite bem a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo, refaça as atividades, né? Não fica aí parado não, vai atrás, tá bom? Então, bons estudos para você, até a nossa próxima aula e hasta la vista!